Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental, PET 1 2021, atividades da semana de número 4, que estão aí na página 29 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Questão número 1. A figura mostra a planta de um terreno, com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês, porque o desenho aí no PET, ele está um pouco desfigurado. Então o que eu fiz? Eu fui lá onde eles pegaram a questão, você pode ver aí que está escrito dentro do parênteses, olha, Saresp São Paulo. Então eu fui lá onde eles pegaram para verificar o desenho. Por quê? Do jeito que o desenho está aí no PET, você não encontra nenhuma dessas respostas aí. E outra, do jeito que o desenho está aí, nós precisaríamos usar algumas coisas para encontrar as dimensões que não se estuda no 8º ano. Então eu fui lá para verificar o desenho e estou colocando aqui o desenho original, beleza? Porque aí nós vamos conseguir fazer os cálculos direitinho. Então, a única diferença aí é porque ele está um pouco desfigurado, então não dá clareza das informações. E aí ainda ele está faltando essa medida aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, eu vou calcular a área desse terreno. Pessoal, eu posso aqui separar esse terreno em 2 triângulos e um retângulo, ou eu posso usar uma fórmula muito mais prática, que é a fórmula da área dos trapézios, porque o terreno aqui tem o formato de um trapézio. Qual que é a fórmula? A área dos trapézios, ó, a área dos trapézios é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então é só substituir as informações aqui, ó. Então a área desse terreno vai ser igual a base maior, ó. A base maior é aqui embaixo, ó, 34 metros, ó. 34 metros. Mais a base menor, aqui em cima, ó, 10 metros. Vezes a altura. A altura é isso aqui, ó, que é 16 metros, olha. 16 metros e tudo isso dividido por 2. Então a área vai ser igual 34 mais 10, 44, vezes 16 dividido por 2. Você pode multiplicar primeiro e depois dividir, ou para ficar números menores, pessoal, nós podemos cancelar um desses números por 2. Por exemplo, ó, vou manter o 44 e vou fazer aqui, ó, 16 dividido por 2. Aqui sobra 1 e aqui sobram 8. Então, eu prefiro fazer isso que os números ficam menores, ó. Vai ficar 44 vezes 8. Pronto. 8 vezes 4, 32. Vão 3, 8 vezes 4. 32 mais 3, 35. Então é 352 metros quadrados. A alternativa correta aqui, ó, letra D. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. Um marceneiro deve fazer uma cruz como a da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então tá aqui, pessoal, olha, a cruz com as dimensões, olha, aqui 3 centímetros, a altura toda 5 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ou seja, todas as dimensões estão ali. Eu quero saber quantos metros quadrados de madeira. Uma maneira de a gente fazer isso é desmembrar essa cruz em figuras que nós conseguimos calcular a área. Por exemplo, quadrados e retângulos. Então, ó, se eu cortar aqui no desenho dessa cruz, vou cortar aqui, olha, dá uma olhadinha, ó. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Observa que eu desmembro a figura, eu desmembro a cruz em 3 figuras. Um quadrado pequeno, outro quadrado pequeno e um retângulo grande, olha. O retângulo grande, a altura aqui é 5, então aqui é 5, e aqui embaixo é 1 centímetro. E esses pedacinhos aqui que é quadrado. Por que eu sei que é um quadrado? Porque aqui é 1 e aqui é 1. Então, ó, um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro. Então, a área dele vai ser a soma dessas 3 áreas. E como é que calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo, olha, é só você fazer base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, nesse caso aqui, essa área aqui
Essa primeira vai ser a base é 1 vezes a altura que é 5. Então a área vai ser 5 centímetros quadrados. Beleza? Como é que calcula a área de quadrado, uma vez que é quadrado? A área do quadrado, pessoal, é lado ao quadrado. É claro, professor, eu posso fazer base vezes altura? Pode. Ficaria 1 vezes 1, é a mesma coisa, tá bom? Porém, como é quadrado, é mais comum colocar assim, ó, L ao quadrado. Então ficaria 1 ao quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado é o 1 vezes 1. É por isso que eu falei com vocês, pode fazer base vezes altura, que não muda nada, tá bom? Vai dar 1 metro quadrado. E como esse quadrado é igual a esse, ó, vai ficar do mesmo jeito, ó. L ao quadrado é igual o lado ao quadrado e esse lado é 1 metro quadrado, ok? Agora, olha, eu quero saber a área total, ó, é a soma das três. Então, olha, a área total, vou escrever assim, ó, a área total vai ser 5 mais 1, ou seja, 7 metros quadrados de madeira. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Observe as cenas a seguir. E eu vou colocar aqui as cenas. Cena A. Essa caixa tem 37 centímetros de altura. Cena B. Esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Cena C. 1, 2, 3, 4, ou seja, contando até 60. Cena D. Para fazer uma receita, preciso de 1 copo de água morna. Cena E. Só temos mais esses galões de 5 litros. Cena F. A primeira cena vai durar 8 minutos. E a cena G. Esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Aí na letra A ele fala o seguinte, olha. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A, utilizando a mesma trena que Caio, ele encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Por quê? Sim, pessoal, ele vai encontrar a mesma medida? Sim. Por que ele vai encontrar a mesma medida? Porque a trena tem as medidas padronizadas. Então, a trena tem a medida padronizada, então a altura da caixa vai ser a mesma. Beleza? Letra B. Na cena B, se Ana mediu o pano utilizando o seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Resposta: não. O palmo dela, a mão dela não tem o mesmo tamanho da mão do Vicente. Então ela não vai encontrar a mesma medida. A justificativa, ó, a mão dela é menor que a mão do Vicente, uma vez que ela é criança, né? E o Vicente aí é um adulto. Então a mão dela é menor, a medida vai ser diferente, tá bom? Letra C. Na cena C é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo da contagem seria maior ou menor que o da contagem feita por André? Aí depende, né? Fala a verdade. Você já brincou de pique, você teve que contar, né? Falaram para você contar até 100. Como é que você contou? 1, 2, 3, ou você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai depender. Depende do tipo de contagem, depende da criança que vai contar. Ela pode contar mais rápido ou ela pode contar mais devagar até o 100. Então, olha, depende, pois cada criança conta em uma velocidade. E você, quando brinca, conta rápido ou devagar? Ah, eu contava bem rápido, hein? Então vamos lá. Letra D. Na cena D, qual dos copos o William deveria utilizar para fazer a receita? Pessoal, quando as pessoas fazem receitas, elas usam um copo que nós chamamos copo americano, que é esse copo menor da cena. Então, esse copo americano é um copo padronizado dentro de receita, né? Então, normalmente se fala assim, ó, é o copo americano, tá bom? Letra E. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? Sim. Perfeito? Porque aí é 5 litros. Litros é uma unidade de medida padronizada. Letra F. Na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com um cronômetro na mão, a duração da cena seria diferente?
Não! Por que não seria diferente? Porque o cronômetro é padrão. Se eu apertar aqui, ou se você aí apertar o cronômetro, ele vai contar na mesma velocidade. Diferente das crianças brincando, que podem contar em velocidade diferente. O cronômetro não, a velocidade é a mesma. Tá bom? Letra G. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esté mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Não, a medida não será a mesma. Qual das medidas será a maior? A de Paulo ou de Esté? Pessoal, a medida de Paulo será a maior. Por quê? Porque o pé dele é menor. Por exemplo, se a Esté contou lá, o pé dela é grande. Se ela contou lá 30 pés, na hora que ele contar, como o pé dele é menor, pode ser que dê 50 pés. Então a medida dele vai ser maior, porque o seu pé, nesse caso, é menor. Tá bom? Letra H. Quais das cenas utilizam unidades de medida não padronizadas? E como você chegou a essa conclusão? Bom, a cena B, qual que é a cena B? Ele usa a mão, né, o palmo. A cena C, que ela vai contar, né, as crianças estão brincando lá, elas contam até 60, mas cada uma conta numa velocidade. E a cena G, que é a cena onde eles contam o tamanho da quadra usando os pés. Então, mãos, medida de pés e contagem sem usar um instrumento de medida são medidas não padronizadas. Então, qual que é a justificativa? Ó, são medidas que não utilizam instrumentos padronizados. Quais seriam os instrumentos padronizados? Uma trena para medir aí as distâncias, um cronômetro para medir o tempo. Então são instrumentos padronizados, tá bom? No caso, nessas cenas não foram utilizados. Aí você fala assim, professor, mas e lá na receita? O copo de água? Como eu disse a vocês, o copo de água, normalmente quando se fala copo de água em receita, normalmente é o copo padrão americano, e o padrão americano ele é padronizado, tá bom? Qualquer dúvida coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus abençoe, ó, tchau!